E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Glória e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês duas formas de a gente criar linhas no Canva. Eu prefiro a segunda opção porque ela é bem mais rápida para a gente fazer a formatação depois ou para a gente alterar espaçamento de linhas se a gente quiser. Então, quem está fazendo agenda ou miolo de caderno utilizando o Canva vai se beneficiar dessa dica que eu demorei um tempinho para aprender aqui dentro do Canva e hoje eu vou compartilhar com vocês. Como que geralmente a gente faz linha dentro do Canva quando a gente está fazendo algum trabalho, né? A gente escreve aqui nos elementos linha e o Canva vai apresentar essas possibilidades. A gente pode inserir uma linha aqui, aumentar essa linha. A gente pode alterar a espessura aqui. Posso colocar 2, por exemplo, para ficar uma linha mais fina, ou 1. Depois a gente pode aumentar essa linha, selecionar, Ctrl C, Ctrl V e colocar ela embaixo. Depois a gente pode apertar o Shift, selecionar as duas, dar um Ctrl C e um Ctrl V e ir colando as linhas assim. Qual que é o risco da gente fazer assim? Se a gente precisar alterar o espaçamento entre elas, a gente vai ter que mexer em todas. E também existe a possibilidade de a gente não colocar exatamente a mesma medida em cada uma dessas aqui. Qual que é o jeito mais fácil da gente criar linha no Canva? A gente inserir uma tabela, que não é aqui na parte das formas. Então, a gente apaga formas, apaga linha, escreve tabela, localiza qualquer tabela, a primeira, geralmente, que é a que tem menos formatação. A gente insere essa tabela e a gente vai apagar essas outras colunas, clicando na coluna, clicando com o direito, excluir coluna, excluir coluna. E a gente vai fazer exatamente desse tamanho. E a gente vai inserir várias linhas conforme a nossa necessidade. E qual que é o pulo do gato aqui? Porque várias pessoas não utilizam a tabela porque não sabem dessa dica que eu vou dar para vocês agora. Para a gente conseguir fazer a formatação da linha, existe um limite, ó. Podem ver que agora eu não consegui reduzir mais essa linha. Então, o que a gente tem que fazer? Mexer no espaçamento da tabela e mexer no tamanho da fonte que tá aqui como possibilidade pra gente escrever aqui dentro. Como a gente não vai escrever, a gente vai fazer um miolo de alguma coisa, miolo, linhas de caderno, por exemplo, ou linhas para nossa agenda. Então, a gente seleciona aqui, já diminui o tamanho dessa fonte para o mínimo possível, que é 1, para ele permitir que a gente reduza ainda o tamanho da linha, para a gente poder fazer do tamanho que a gente quer, não limitando muito, né, a redução da linha. Então, a gente diminuiu ali o tamanho, aí a gente vai inserir, ó, adicionar linha, clicando com o direito, adicionar linha, adicionar linha. E se por acaso chegar ainda no limite que eu não consiga reduzir mais ainda, eu preciso mexer aqui, ó, no espaçamento da tabela. Então, eu clico aqui. Ah, não amplia, só amplio. Espaçamento da tabela. Em vez de deixar 6, eu vou deixar 0, que daí eu vou, ou diminuir aqui, que daí eu vou conseguir diminuir ainda mais, ó. E é claro que eu não vou fazer uma linha assim, mas só para eu ter bastante possibilidade de alterar esse espaçamento. Então, eu vou ver mais ou menos um caderno, quantas linhas tem o caderno para ser uma linha confortável de escrever. E aí eu vou conseguir inserir essas linhas e eu vou conseguir alterar todas ao mesmo tempo. Se eu precisar ampliar ou reduzir, eu consigo mexer na tabela só puxando aqui o cantinho. E daí, para eu fazer um acabamento melhor, eu preciso apagar essas bordas aqui, ó. Apagar a primeira e apagar as bordas. Então, o que eu posso fazer? Seleciono todas, clico só nessa aqui da borda. E clico em branco. Depois seleciono a outra borda do lado, ó. E clico em branco, para pintar de branco a borda. E aí, eu consegui tirar essa borda de tabela e fiquei com uma linha. Quem é muito perfeccionista como eu, vai perceber que a última linha fica com 1 milímetro a mais, porque essa última aqui ele não apaga. Então, a gente pode inserir um elemento aqui para apagar esse cantinho. Mas quem não se incomoda pode deixar assim. A primeira e a última sempre ficam com essa diferença. Que quase não dá pra ver, mas quem quiser apagar, ó, vocês viram que tem uma pequena diferença, deixa eu aumentar aqui.
Estão conseguindo ver que tem uma pequena diferença aqui? Quem se incomodar com isso, em vez de apagar a tabela ali, do jeito que eu fiz, pode inserir um elemento e colocar por cima. Então, deixa eu voltar. Ó, pode inserir um retângulo, por exemplo. Tira as formas. Elementos. Retângulo. Ó, eu posso inserir um elemento aqui em cima, ó. Só para apagar esse cantinho aqui. Então, vou pintar ele de branco. E daí eu consigo apagar todas elas. Opa! Aí eu consigo apagar o cantinho de todas as linhas de forma simétrica. Então, se for o caso, eu posso colocar bem mais pra cá. E puxar. Ó, puxar. Aí eu alinho aqui, ó. Alinho o elemento com a margem. Pra ficar bem certinho. Ó, apaguei e todas elas são iguais. Então, tem essas duas formas de apagar aquele cantinho ali pra ficar com as linhas. De qualquer forma, eu prefiro inserir linhas com tabela, porque depois eu consigo alterar o espaçamento de forma muito fácil. Se eu preciso mexer na formatação. Ó, aí eu volto com esse elemento aqui. E apago. Para ficar bem na formatação da linha, eu deixo ele alinhado, ó, deixo o elemento branquinho alinhado com a formatação e puxo a tabela mais para lá. E deixo esse elemento em branco na frente da tabela, que é aqui na posição, ó, frente. Se eu clicar na tabela e colocar posição frente, daí ele vai voltar pro que era, ó, frente, ó. Então, não, tem que botar para trás do elemento. E assim eu consigo fazer linhas. Botar para trás de novo, posição para trás. Assim eu consigo fazer linhas que eu possa formatar depois de forma mais fácil, ó, mexer na espessura da linha. Aqui ficou ainda pretinho porque o tamanho desse elemento que estava cobrindo era menor, então eu aumento o elemento aqui também. Ó. Então assim eu consigo fazer as linhas mais espessas ou mais finas e mexer no seu tamanho, no seu espaçamento. Bem melhor do que alterar um por um. Aqui, ó, se é por linha mesmo, aí eu tenho que mexer assim, ó. Às vezes não fica bem certinho, ó. Mexo aqui, aí eu tenho que mexer uma por uma. Não gosto. Espero que vocês tenham gostado de ver como que cria linhas utilizando uma tabela. Basicamente, a gente vai mexer em duas coisas, né? Pra gente recapitular aqui. A gente vai mexer no tamanho da fonte que tá na linha da tabela, que é aqui dentro a gente vai deixar 1, e mexer no espaçamento da tabela, pra gente conseguir ter toda essa amplitude pra tabela. Espero muito que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o like aí e até mais.